Muito bom dia a todos. Rogamos a misericórdia do nosso Pai, a proteção dos nossos amigos espirituais, para que nesse instante, todos nós envolvidos nesse sentimento, nessa oportunidade, nessa busca, demonstremos o sentimento dessa grande família em que fazemos parte, de encarnados e desencarnados, para que o amor maior de Jesus, o Cordeiro de Deus, o Divino Irmão, possa envolver a todos nós de uma maneira mais intensa ante aos nossos desejos sinceros da busca do crescimento, do conhecimento e dos ensinamentos do seu Evangelho de amor, que ele retransmitiu há mais de 2000 anos e que vem sucessivamente, a cada instante, a cada dia, renascendo e se fortalecendo nos corações dos homens, para que possamos crescer, evoluir e sermos mais merecedores do nome de filhos de Deus, filhos de um grande Pai soberanamente bom, justo e misericordioso. Hoje o nosso tema, como nós já estamos falando já desde o início do ano, é a doutrina espírita estudando o Evangelho de amor de Jesus. A base, o começo dos ensinamentos é igual, mas nós vamos reformulando porque nós estamos falando sucessivamente da forma com que a doutrina espírita vem estudando através dos tempos, nos ensinando a paz, a felicidade. Como a doutrina espírita, através do estudo, vem nos trazendo a harmonia, o equilíbrio, a compreensão. Como a doutrina espírita vem trazendo para nós os ensinamentos do exercício da caridade, do amor a Deus e dos valores e respeito de amor e compreensão aos nossos irmãos de caminho. Portanto, a partir do momento em que já no dia 12 de setembro de 2013, quando já prestes a encerrar a sua palestra, Divaldo Pereira Franco, quando aqui esteve conosco, ele contou uma passagem de Jesus, a qual eu, além de me motivar, estou utilizando como a base de que toda vez que passa uma parábola, um ensinamento de Jesus, lá está embutido todos os valores dos ensinamentos ante a lei de amor, de justiça e de caridade, onde se ensina os caminhos da felicidade, onde se ensina, como hoje nós vamos comentar, o exercício da caridade. E a história que ele contou foi mais ou menos assim. Quem estava lá vai se lembrar. Transcorria o ano 30, um entardecer, em que um jovem homem adentra a cidade de Jerusalém, senta naquela escadaria de mármore branco, limpo, escadaria do templo, e ele começa a meditar e percebe a primavera, o cheiro das flores, o entardecer encantador, e ele fica admirando a beleza inestimável do mundo. Quando uma jovem vem descendo pela rua, a observá-lo de longe, vem se aproximando dele com os passos fagueiros, rápidos, e diz: Nazareno, sei que tu és Nazareno, pelo cabelo repartido no meio, longos, pela barba, tu és Nazareno. Ele sorri e diz: sim, sou. E ela fala assim: tu percebestes pela minha joia, pelo meu paramento, pelo meu luxo, pela minha riqueza, que eu sou uma vendedora de ilusões. Ele sorri para ela e ela continua: mas hoje é o meu aniversário. E como eu sou escolhida todos os dias, hoje eu já rejeitei a companhia de um centurião, de um sacerdote, de um príncipe. Mas eu resolvi hoje escolher o meu companheiro e escolho tu, Nazareno. Tu vens? Ele sorri para ela e fala assim: não posso. Ela fala assim: tu não entendeu, Nazareno. Tu não terá custo nenhum, você é meu convidado especial. Você poderá se alimentar, festar, não terá custo nenhum. Tu vens? Ele disse para ela: não posso. Ela fala assim: mandarei as minhas escravas dançarem para você, mandarei lavar os seus pés com águas cheirosas, secarei-os com os meus cabelos, dormirás em lençóis de sedas. Tu vens? E ele fala assim: não posso. Ela olha na profundeza dos olhos dele e diz assim: Nazareno, direi-te algo que nunca disse a homem nenhum.
do fundo da minha alma, sinto que lhe amo. Então venha-me, acompanhe o meu dia, o meu jantar, as minhas festividades, e só me veja repousar e dormir. Ele olhou para ela e falou assim: não posso, hoje eu não posso, mas em breve tempo aceitarei o vosso convite. Ela fica irritada, nervosa e fala: outro dia não me interessa, tem que ser hoje, se você não vem, siga o meu caminho. E saiu batendo os pés, nervosinha, rápida, até parecendo nós de vez em quando nós somos ofendidos nos nossos melindres e nos nossos interesses. Transcorreu-se mais 2 anos, ano em que novamente Jesus entra em Jerusalém. E ele entra naquelas festividades, e no final da tarde, conversando com seus apóstolos, uma serva se aproxima, puxa-lhe a túnica, sussurra aos seus ouvidos e pergunta: tu vens? E ele diz: hoje eu irei. E ela pega ele pela mão, sai da cidade, vai pelo campo, e vai numa parte montanhosa, onde tem umas cavernas. Ele percebe que lá é que ficam os leprosos. Ela o conduz e chega perto de uma gruta e fala assim: é aí, pode entrar. Ele entra naquela escuridão, aquele choque da energia, da claridade do entardecer. Ele sente aquele cheiro pútrido, se aproxima, escuta uns gemidos, agacha-se, tateia, passa a mão e vê uns cabelos sujos, de pus, de sujeira, e fala assim: hoje eu estou aqui. E ela fala: ó Nazareno, tu veios. Desde aquele dia acendi uma lâmpada na minha janela para que iluminasse o seu caminho e que tu me encontrasses. Mas hoje já não possuo joia, já não possuo beleza, já não possuo poder, nem amizades. Fuja, não se comprometa mais com isso, porque a comunidade não o aceitará mais se souber que você percorreu os caminhos tortuosos daqueles que sofrem da lepra. E ele fala assim: não, hoje digo para ti como você disse no passado: eu te amo. E pega ela nos braços, e ela com dor, já na agonia, ele sai para a claridade, ela cobre o rosto, respira, e ele fala assim: hoje tu não tens nada para me dar, dá-me tua alma. Ela sorri e desencarna nos braços de Jesus. Esse foi o início de uma nova reflexão que eu comecei a fazer através do estudo na doutrina espírita. Por que o estudo da doutrina espírita? Porque nós somos convidados ao estudo. Porque frequentemente nós, quando aqui estamos na palestra, ou quando estamos em contato com os nossos irmãos, com os nossos amigos que frequentam a casa espírita, nós recebemos aquele convite: venha para o estudo. Foi-nos apresentado hoje todas as obras da codificação, as 5 obras. Nós vamos falar sobre ela aqui hoje por coincidência. Nós sabemos que não existe coincidência, mas a necessidade do esclarecimento que chega a todos nós. Porque a Sociedade Espírita Amor e Caridade, essa instituição que trabalha com Jesus, Allan Kardec e Chico Xavier, tem o grande compromisso de amor de servir na fileira do Cristo, exemplificando e divulgando o seu maior ensinamento quando aqui esteve: o amor. É o sentimento que cura tudo, que sara tudo, que nos renova constantemente, e que nos remete ao seio de amor do nosso Pai. É esse ensinamento. Foi por isso que Jesus aqui esteve, para nos ensinar o amor. Vamos ver se a gente consegue aqui agora. Então, portanto, por que estudar a doutrina espírita? Por que estudar? Porque muitos de nós que adentramos a doutrina espírita, e alguém sempre está constantemente pela primeira vez na casa, ou porque nós temos afinidade, ou sentimos simpatia, ou porque nós gostamos, ou porque alguns familiares, ou conhecidos, ou entes queridos, que convivem com a doutrina espírita, começam a ter algumas transformações de valores, de postura, ante a vida, ante a sociedade, ante aos próprios familiares, e nos chamam a atenção. E a gente vem com uma forma curiosa, às vezes inseguro,
meio não sabendo o que vai acontecer, ou pensando que vai existir incorporação, passividade, ou alguns espíritos vão nos dar conselho, nos chamar a atenção. Isso até acontece às vezes, mas em outras atividades. Porque essa é uma instituição de disciplina, de estudo, de valores, de transformação. E ela nos ensina também que o templo espírita é essencialmente um educandário. E todas essas passagens que nós estamos pegando de ensinamento que irmãos nos passaram. Por exemplo, Chico Xavier, que todos nós já sabemos. E temos mais. Um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros na senda eterna, na senda evolutiva, nas oportunidades de crescimento, em tudo. Doutrina espírita ou espiritismo? O que é? Às vezes a gente fala assim, espiritismo, doutrina espírita, é a mesma coisa, só a forma de dizer. Mas o que é a doutrina espírita? É o conjunto de princípios e leis revelado pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constitui a codificação espírita, que foi nos apresentado hoje, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E eles estão compostos dessa maneira. O Livro dos Espíritos, que ela mostrou, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas a gente já começa a aprender na doutrina espírita também esse aspecto da doutrina, ou seja, o seu tripézinho: filosofia, ciência e religião. A filosofia esclarece, a ciência nos dá a oportunidade do estudo, a religião nos sublima, nos aproxima de Deus. E como é que está distribuído as nossas obras dentro dessa nossa base? O Evangelho segundo o Espiritismo é onde está contido a questão da religião. O Céu e o Inferno também nos passa muito sobre a questão de religião, as vivências, os valores e a relação com Deus. Ele nos demonstra vários ensinamentos e passagens de espíritos que regressaram à vida espiritual em boas ou não tão boas condições. O Livro dos Médiuns já nos mostra a questão da ciência, os valores da ciência. Através das repetitivas experiências e esclarecimento, vai demonstrando para nós toda a relação do mundo material com o mundo espiritual e as atividades dos medianeiros. E a Gênese completa isso, principalmente no capítulo, o 14, que fala sobre os fluidos. Valores em que nós, quando estamos muito focados na vida material, não os apercebemos, mas todos nós vivemos sobre a questão dos fluidos, fluido cosmo universal. Nós já ouvimos falar sobre isso. E o Livro dos Espíritos é onde estão contidos os ensinamentos filosóficos, é a base. Foi o primeiro livro da codificação, lançado em 1857, que vem nos dando uma nova visão de valores. Portanto, a doutrina espírita, ela revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Controle universal do ensino dos espíritos. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo ao outro, de ponto a ponto do nosso planeta, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir as palavras. Ao demais, pode-se fazer que desapareça um homem, mas não se pode fazer com que desapareçam as coletividades. Pode-se queimar-se os livros, mas não se pode queimar o espírito. Então, quando foi dito, porém,
O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Foi Jesus que falou isso. Agora a gente começa a trabalhar um pouco esse raciocínio de tudo que nós falamos até agora. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus? É. Por quê? Porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, quando nós começamos a absorver, nós de repente nos sentimos assim envolvidos nessa energia maravilhosa e começamos a querer beber nessa fonte de ensinamentos de uma maneira muito rápida e não percebemos que isso será necessário muitos e muitos anos para que possamos absorver gradativamente todo esse conhecimento. Mas aí nós nos questionamos também, ante a oportunidade que a doutrina nos dá sobre o raciocínio, sobre a fé raciocinada, e nós perguntamos, será mesmo que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus? Aonde nós vamos ter essa certeza? Ou quando nós começamos a caminhar na doutrina espírita, de repente um outro irmão de outra religião fala assim, mas vocês falam que a doutrina espírita é o Consolador prometido? Aonde diz isso? E ele, muitas vezes, como não temos o conhecimento, não temos o estudo, nós ficamos inseguros ou não sabemos responder, mas nós dizemos, não, mas é uma doutrina maravilhosa, é uma doutrina de amor em que acolhe todos em igualdade de condições, é uma doutrina que nos ensina que somos todos irmãos, que somos todos filhos de um grande Pai, que somos todos filhos de um grande Criador, criaturas de um grande Criador. Mas às vezes, pessoas que como eu necessitam de um esclarecimento mais aprofundado, precisamos entender. E aí hoje nós vamos estudar um pouquinho de 3 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o seguinte, logo o primeiro, diz, não vim destruir a lei, primeiro capítulo. Jesus é bem claro quando diz nisso, e lá ele vai falar das 3 revelações, ele fala de Moisés, que foi a primeira revelação, em que teve a grande responsabilidade de dizer a existência de um único Deus. E vem a segunda revelação que fala do Cristo, a responsabilidade de dizer aos homens que não existe aquele Deus carrasco, perseguidor, cruel, mas um Deus de amor, de justiça, de caridade, que somos todos irmãos. E que todos nós temos um compromisso de voltar à verdadeira vida, à vida espiritual, que estamos aqui numa jornada de aprendizado. Vem então a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, que não está personificada nem como Moisés, nem como Jesus, mas vem, como nós dissemos ali no começo, ela foi luz que espargiu em todo o nosso planeta, uma fonte nova em que os Espíritos começaram a dizer em várias sociedades, em vários países, sobre os princípios da lei de justiça, de amor, de caridade, e fala da lei moral e da lei espiritual, fala da relação de Deus, dos homens e da nossa vivência nesse mundo. Nos ensina que todos nós somos espíritos num processo de aprendizado e que vivenciamos momentaneamente uma vivência humana, mas que regressaremos em um período à nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Mas lá tem um item que muitas vezes nós não prestamos atenção, que fala da aliança da ciência e da religião. É ali que nós focamos para tirar o valor de começar a dizer sim, a doutrina espírita é o Consolador prometido. Porque a ciência e a religião são 2 alavancas que movimentam o progresso da humanidade. A ciência vem como as leis materiais que movimentam o mundo dos valores materiais. A religião vem como os ensinamentos que modificam e demonstram os valores morais e espirituais. Na balança são os 2 valores que necessariamente os homens precisam. São ali que nós começamos a entender a relação do ser e do ter. É essa aliança que diz claramente e na continuidade que a doutrina espírita, através de Allan Kardec, não veio entrar em choque com nenhuma religião, mas nos dar a oportunidade de avançar, de progredir e de crescer. É dessa forma, quando nós começamos a estudar e compreender, que nós entendemos que então que somos espíritos multimilenares, em várias existências terrenas, em vários processos reencarnatórios,
episódios em que nós vamos e demonstramos ainda hoje sentimentos enraigados pelas experiências do passado, porque nós vivenciamos muitas experiências sociais, familiares, religiosas, e que na parte religiosa ainda mantemos esses sentimentos atrelados ao passado. Por isso que a doutrina espírita vem com uma coisa consciente, muito inteligente. Allan Kardec vem vagarosamente demonstrar que o fanatismo não faz parte da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos abre as portas para que, através do raciocínio, da fé raciocinada, através do questionamento e dos valores, nós vamos entendendo e estudando. Portanto, o fanatismo não pode fazer parte da doutrina espírita. Já lá, quando no ano de 1857, ele lança o Livro dos Espíritos e sedimenta, através dos seus ensinos e do amparo da espiritualidade maior, valores imutáveis para essa doutrina. E nós temos que aprender a absorver esses conceitos. Nós temos que entender que tudo isso são bases para que nós não peçamos e não possamos ficar mergulhados numa fé cega, numa fé invejosa, numa fé que distancia os homens da humanidade e da religião que nos aproxima de Deus, numa fé que não aceita questionamento, numa fé que não responde os nossos valores, uma fé que não é como a doutrina espírita, que segue rigorosamente os ensinos de Jesus. Portanto, quando Jesus falava há 2000 anos, remodelando a visão de Deus para os homens, dizendo dos novos valores que representavam, ele foi um divisor de águas. Nesse questionamento, ele nos ensina claramente toda a posição de um verdadeiro Pai, nos ensina a grandeza de um valor, e ele vem como no contato com essa nossa irmã naquela passagem. Ele vem demonstrar todos os ensinamentos e demonstrou que hoje a doutrina espírita traz nas suas questões e perguntas do Livro dos Espíritos. Logo na primeira questão diz o seguinte: que é Deus? Quando Allan Kardec pergunta aos nossos irmãos superiores, e eles respondem: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Se a gente começar a ler o livro, a gente vai passando por essas questões, mas aí nós vamos em busca do estudo desse evangelho de amor, esses ensinamentos que ele nos passou, e os nossos irmãos de caminho, com mais tempo, com mais conhecimento, com valores mais aprofundados, morais e espirituais, começam a nos esclarecer que é o seguinte: por exemplo, já que Deus é causa primária de todas as coisas, tudo foi planejado no universo. Vocês não concordam comigo? Existe um planejamento para tudo. Ou seja, toda a criação e todo o universo foi planejado. Tudo foi planejado. E mais para frente, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: qual é o verdadeiro significado da caridade e como a entendia Jesus? E ele diz: benevolência para com todos, indulgência para com as falhas alheias, perdão das ofensas. E aí nós voltamos no diálogo de Jesus com a nossa irmã de caminho. Benevolência para com todos. Ele sorria e falava: não posso. Indulgência para com as falhas alheias. Não vamos ser severos em questionar os procedimentos, ou as quedas morais, ou o caminho que os nossos irmãos percorrem. Simplesmente vamos aprender a amá-los. Era o que Jesus estava fazendo com aquela irmã. Olha o ensinamento que ele passou para nós. E ele continuava dizendo para ela assim: não posso. Ele não a questionava. Ele simplesmente tinha compromissos e valores e uma missão a cumprir nessa terra. E todos nós temos a nossa missão. Ou sermos um bom pai, ou sermos bons filhos, ou uma boa esposa, um bom membro da sociedade, uma pessoa mais digna, respeitar mais os outros, aprender a ser, não a ter. E ele conduz depois o seguinte: perdão das ofensas. Tu vais? Sim, hoje eu irei. Porque ele não tinha o que perdoar. Ele vai em busca do consolo.
E é dessa maneira que nós perguntamos: qual é o nosso procedimento hoje ante a lei de amor do nosso Pai? Como é o nosso comportamento ante a Jesus sobre esses ensinamentos? De que forma nós estamos interpretando e vivenciando a nossa relação com Jesus e com Deus nos dias de hoje? Longe de querer chamar a atenção, mas de rever os meus valores e a minha postura de comportamento, de ação, de atitude, de quando nós falamos dessa aliança da religião e da ciência, do esclarecimento. Quando nós fazemos os nossos questionamentos sinceros, quando nós fazemos a busca dos valores e das nossas realidades, quando nós começamos mergulhados num processo de aprendizado, de esclarecimento, quando nós começamos a entender que a doutrina espírita tem um grande compromisso, que as casas espíritas, que são as estruturas materiais desse cristianismo redivivo, dentro da pureza do Evangelho de Jesus, tem que manter essa simplicidade, esse valor. Começamos a entender que aqui a casa espírita tem que aconselhar, acolher, consolar e esclarecer todos aqui que é dentro, não só os irmãos encarnados, mas também os nossos irmãos desencarnados, porque todos fazemos parte dessa grande família, todos somos filhos de um grande Pai, amoroso, justo e misericordioso. E nós começamos a entender que se a doutrina espírita tem o seu tripé, nós como individualidade, como aprendizes dos ensinos dos espíritos, nós também temos que ter alguma base para nos manter ante não só a sociedade, não só a religião, não só a valores filosóficos, mas ante a postura de filhos de Deus, que é o estudo, o trabalho e a reforma íntima. Sem estudo nós não progredimos em condições nenhuma, nem ante a vida material, ante os nossos esclarecimentos. Precisamos estudar nas carteiras escolares, universitárias, para buscar novos espaços ante uma sociedade, para um grande sustento da família, porque faz parte do progresso do homem. O estudo, o trabalho dos valores materiais, nós temos que ter, mas nós temos que buscar um trabalho além desse. O trabalho de servir em nome do Cristo, de amparar os nossos irmãos de caminho. E isso pode ser de qualquer maneira, pode ser através do pensamento, de palavras, de conselhos, de atos, de doação, de caridade, seja qual for. A reforma íntima, porque quando absorvemos um conhecimento, se faz necessário a transformação do indivíduo. E esse é o grande sacrifício daqueles que querem ser seguidores desse cristianismo redivivo. Já não mais como no passado, em que iremos ou íamos nossos irmãos cantando hino para as fogueiras ou para serem comidos pelos leões. Mas hoje a transformação íntima dos valores morais, das nossas paixões inferiores, dos combates às nossas quedas morais, da reformação, da compreensão, do carinho, da evolução que nós temos que fazer ante a necessidade da lapidação dos nossos valores íntimos. Como é duro isso, né? Nós sabemos. Como acolher, respeitar e perdoar os nossos irmãos de caminho. Como compreender os nossos irmãos que no nosso laço íntimo doméstico nos ferem diuturnamente. Como entender que ali nós temos que exercitar a lei do amor que ensinou Jesus, porque ele exemplificou ela dizendo: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, e nós ainda não sabemos. Então é nesse momento em que nós temos que acolher esses irmãos, seja qual for, e dizer: Pai, nos fortaleça, nos dê força, paciência, resignação para continuarmos a nossa caminhada, porque hoje é o meu dia de colheita, porque no passado, se não nessa vida, no pretérito não muito distante, eu plantei coisas que não foram tão boas, porque o meu plantio é opcional, mas a minha colheita é obrigatória. Nós todos queremos a liberdade, a compreensão de espaço, mas esquecemos que através dos nossos atos de liberdade nos traz responsabilidade e consequências graves, e que hoje nós passamos pelo processo corretivo. Quando já nos são ensinados os valores, começamos a entender na doutrina espírita que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, em que nós vivenciamos uma forma de aprendizado através das provas, demonstrando todo o nosso conhecimento adquirido. Mas as expiações são um momento em que nós temos que exercitar, vivenciar
experiências em decorrência dos nossos erros do passado e que passamos por um processo corretivo de aprendizado através do exercício do amor. É isso que Jesus nos ensinou. E o cristianismo redivivo vem sim como esse consolador, dá um novo alento às nossas almas sofridas. Vem nos dizer com maior profundidade que só o amor nos abre a porta evolutiva. Que através desse trabalho íntimo, individual, nós vamos auxiliados pela doutrina espírita, ampliando o nosso leque de visão e dizendo para nós mesmos que é assim que nós podemos caminhar, que é assim que nós podemos progredir e avançar. E todos esses valores nos dão claramente uma visão mais aprofundada dos ensinamentos de Jesus e a necessidade de como temos que caminhar. E aí nós entendemos, como dizem os nossos irmãos que nos ensinam do passado, né, que o mal que me fazem não me faz mal. O mal que eu faço é o mal que me faz mal. Olha que profundidade disso, não é verdade? O que os outros me fazem de mal não me faz mal. Ao raciocínio que a doutrina espírita nos traz. Se a gente está sempre olhando para fora, que o mal de lá me faz mal, que a minha felicidade está na mão dos outros, não, está dentro de nós. Nós é que temos que nos transformarmos em seres melhores. É nessa forma que nós vamos entendendo que no processo de escala em que cada irmão caminha, é que está o perfil de valores adquirido através das existências, muitas vezes sofridas, e que nós não temos que questioná-los. Nós não podemos ser severos ante as falhas dos nossos irmãos, mesmo aquele que nos ferem. Como Marcelo Gaius, o centurião que crucificou Jesus. E que no transcorrer das suas existências, ele não se conformava, já era a existência presente de Cristo, de ter realizado aquilo, porque seu questionamento moral o questionou de uma maneira forte, em que entrou em estado de desequilíbrio, de desarmonia, enquanto ele não se transformou e aceitou a lei de amor de Jesus. E que para isso, ele teve que chegar ante Simão Pedro e falar: me perdoe pelo que fiz, porque eu não sabia. E ele fala: nós não temos que perdoá-lo. Jesus queria que você o servisse e amasse a seu próximo. Vá e siga seu caminho. Jesus fala isso para nós hoje ainda. Será que ainda nós estamos lá crucificando Jesus? Ou ele é aquela pessoa rediviva que vem em luz para nos esclarecer, nos acolher, iluminar os nossos lares através do Evangelho no lar, como o grande convidado para a nossa ceia de amor e de ensinamentos espirituais? A felicidade, portanto, ela não é desse mundo, mas ela, como diz Divaldo Pereira Franco, ela começa aqui, nesse mundo, através do nosso início de empenho, de transformação, de valores, do trabalho no bem, do exercício da caridade, do servir Jesus. A felicidade começa aqui. Nós queremos ser felizes como a nossa irmã no momento, né? Mas antes de sermos felizes, nós precisamos encontrar o equilíbrio, a paz interior. Nós podemos ser felizes com a tristeza, com a dor, com problemas familiares? Não. Nós precisamos ter a nossa paz interior, o nosso equilíbrio. Porque quando conquistamos isso, quase nada ou nada desarmoniza. E como nós ainda somos muito imperfeitos, somos irmãos que ainda iniciamos uma jornada de aprendizado, nós constantemente passamos pelos melindres, pelas inseguranças, pelos receios. Nós começamos através do estudo desse evangelho de amor. A doutrina espírita faz-nos compreender em um momento que o personalismo não pode fazer parte da doutrina espírita. E nós queremos dominá-la diante da nossa forma de pensar. A doutrina espírita não aceita melindres, porque nós estamos aqui para servir a Jesus e ao nosso Pai amado
auxiliando os nossos irmãos de caminho, não para ir em confronto com os nossos irmãos que comungam os mesmos princípios religiosos. A doutrina espírita não nos privilegia de maneira nenhuma, porque nós temos que passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelas dificuldades necessárias para o progresso do homem e do espírito encarnado. Portanto, a felicidade, sim, não é desse mundo, mas ela inicia através daquele que se compromete a ser um ser melhor, a ser um irmão melhor, a ser um filho melhor, a ser algo em que contribui para o progresso da humanidade, entendendo a lei de amor e de exercício que temos que praticar em relação ao nosso Pai, ao nosso próximo e a nós mesmos. Esses são os valores que nós vamos adquirindo através do estudo do Evangelho de amor de Jesus, porque ainda nós não conhecemos Jesus direito. Esse grande Espírito iluminado, o governante do nosso planeta, esse Espírito de escola, de pureza imensa, que dá gradativamente a oportunidade a cada um de nós, de acordo com os nossos esforços, a oportunidade de progredir e crescer. E Ele não vai deixar nenhum de nós à deriva. Não é que nós aprendemos? Nenhuma das minhas ovelhas se será desgarrada. Ele é atento. Ele, como disse um irmão mentor, Jesus tem uma atenção especial e individual, particular para cada um de nós. Olha a grandeza desse amor. Para cada um de nós. E isso nos fortalece. Opa, se Ele tem uma atenção para mim, eu posso me melhorar, eu tenho que me fazer melhor para estar com Ele, para seguir o seu caminho, porque sempre falamos, Jesus, é o caminho que nos leva a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que caminho é esse? O caminho de luz, o seu caminho de evangelho de amor. É esse o caminho. Porque muitas vezes nós passamos a nossa encarnação falando essa mesma frase, mas não sabemos o que nós estamos falando. Nós não aprendemos a saber o que é e muito menos a vivenciar isso. E é isso que Ele nos passou. E a doutrina espírita vem como irmãos, numa grande corrente de amor, de mãos dadas, passando esse ensinamento de uma pureza maior, com paciência, com carinho e com amor, acolhendo, esclarecendo, mas acima de tudo, servindo a Jesus. Nosso sincero agradecimento pela paciência, pelo carinho, aos nossos irmãos mentores, aos nossos amigos espirituais, e que todos nós possamos regressar aos nossos lares, levando esse abraço fraterno e amoroso dos nossos irmãos mentores que se fazem presente, dos nossos anjos da guarda, mas acima de tudo, o nosso sincero carinho e nossa gratidão a Jesus. Um beijo sincero no coração dele e muito obrigado a todos.